Fala pessoal, muito bem? Vamos aí para mais um vídeo do nosso quadro Drop de Análise Técnica, onde eu vou trazer para vocês análise aí de algum indicador ou padrão gráfico para ajudar você aí na sua interpretação gráfica e também entender melhor o indicador ou o padrão técnico, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com algum amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e acabar entregando para mais pessoas. E também deixa aqui nos comentários um indicador que você tem dúvida que você gostaria que eu trouxesse aqui com mais detalhe para você, beleza? Sigo vendo os comentários. Tô gostando bastante da interação aí com vocês, vi que me perguntaram sobre o ABV. Gosto e utilizo muito o ABV aqui para montar as nossas carteiras na Capitalizo e vou sim trazer para as próximas semanas esse indicador também, tá? Hoje o padrão técnico, né, na verdade, hoje não é um indicador, vai ser LTA, tá? Que são linhas de tendências de alta, onde a gente tem um suporte que ele é inclinado, tá? Eu trouxe no vídeo anterior da semana passada um vídeo sobre LTB, que é linha de tendência de baixa, e hoje eu optei por trazer aí estudo sobre LTA, onde a gente tem uma linha de suporte inclinada, onde a gente tem uma região que toda vez que o preço está subindo, só que quando ele cai, ele testa aquela região, ele encontra força de novo para subir, tá? Então eu vou destacar aqui nessa cor preto. E aqui a gente consegue ver as diversas vezes, né? Aqui a gente teve um toque, que ainda estava em formação, né? Se tivesse um toque só não seria LTA, que é confirmado aí depois do terceiro toque, tá? E relembrando também que quanto maior o número de toques essa LTA tem e quanto mais antiga ela for, mais relevante ela se torna. Então tivemos aqui o primeiro, o segundo teste, o terceiro teste confirmando uma LTA. Depois tivemos mais um toque aqui nessa região, um novo toque nessa região e depois aqui um teste. Então tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes que o preço tocou nessa determinada região, parou de cair e voltou a subir. Tá? E se a gente reparar, teve regiões que não chegou a testar, mas chegou próximo. Tá? Então eu também gosto aí de levar em consideração quando chega bem próximo, apesar de não testar. Então tivemos aqui mais uma vez, aqui ó, próximo também, e depois por final aqui. Tá? Essas linhas funcionam para você, dá para procurar por pontos de compra e também de venda, tá? Então eu vou dar dois exemplos, tá? Para procurar por regiões de compra em cima dessas regiões, tá? Você vai analisar, né, em cima da sua LTA, toda vez que o preço chegar nessa determinada região, o como ele vai chegar, tá? Como ele vai chegar? Por quê? Vai precisar deixar um candle de força, claro, né? Então ele vem aqui no movimento de queda, deixou aqui um movimento que, olha, um movimento de força. Aqui já teríamos um ponto de entrada. Por quê? Eu vou traçar aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Seria o ponto de entrada no rompimento da máxima, o stop abaixo da LTA, né? Abaixo da LTA, que aqui o candle de força foi um pouquinho acima, mas o stop fica um pouco abaixo, ou na mínima do candle, tá? Você pode colocar aí o stop aqui. Aí a parcial é de 1 para 1 o tamanho do risco e alvo final aí 3 para 1. Só que nessas ocasiões o que eu gosto de fazer é trabalhar com um reteste do topo anterior, tá? Que são trades mais curtos, tá? Que são trades mais curtos para pelo menos fazer a parcial e aí depois que fazer a parcial de 1 para 1 tentar esticar o trade, alongar aí o trade por mais tempo, tá? Então basicamente o que eu vou mostrar é mais o ponto de entrada e o stop, e aí a parcial é de acordo com o seu stop, né? De 1 para 1, e depois o alvo final aí você pode colocar 2, 3 vezes, onde o principal alvo se torna nessas ocasiões o topo anterior deixado aqui nessa região, tá vendo? Ó? Então você teria aí um risco entre entrada e stop desse tamanho. Deixa eu, né, seria um stop, um risco desse tamanho para tentar um ganho até o topo anterior usando a LTA, né, o conceito de LTA, operando LTA desse tamanho, que é o que faz sentido aí, tá? Ó, no mínimo 2 vezes o tamanho do seu risco, teria finalizado o trade próximo dessas regiões ou alongado aí por maior tempo. Então percebam
que tivemos aqui a terceira oportunidade, olha, né? Aqui a mesma coisa, o candle com pavio, né? Candle com pavio inferior. Também aqui seria a mesma ocasião, teste dessa zona de LTA, você vai avaliar como ele chegou aqui, aguardar algum momento de força que ele demonstrar em cima dessa região e procurar por pontos de compra, né? Aqui você teria aí novamente, opa, deixa eu só colocar de preto, seria a entrada aqui nessa região, stop abaixo aqui desse pavio, para tentar levar até o topo anterior, tá? Aqui dá quase 1 para 1, né? Ó. Até essa região, ó. Tá vendo? Então aqui teria mais um ponto de entrada em cima da LTA. Aí ele vem de novo, anda aqui tudo lateral. Se você se manteve na posição por todos esses dias, ainda assim você não foi estopado, porque o seu stop estava aqui embaixo. E nessa região de LTA, quando ele testa aqui, é acima desse outro ponto. Então, mesmo se você manteve na operação, você ainda está no trade. Tá? É aqui de novo, olha. Ele teve a opção de você procurar por pontos de entrada nessas regiões próximo à LTA. Nesse caso aqui, teria a entrada no rompimento da máxima e stop na mínima. Seria aqui novamente. A entrada no rompimento dessa região, que aqui já abriu com gap, né? Aqui já abriu com gap. A gente teria complicado um pouco mais, mas vale o conceito. Stop na mínima, região de alvo aí, topo principal anterior, que é essa zona aqui, olha. Que é essa zona aqui. Teria dado aí mais uma entrada, tá vendo? Deixa eu dar um zoom, né? Essa região aqui. Aí o preço segue até que... É isso aqui que eu tô comentando, pessoal, são opções de trade na ponta compradora. E na ponta vendedora, como operar, como reagir a um rompimento dessa linha? Então a gente já entendeu que LTA são linhas inclinadas, são linhas de tendências de alta, né? Um suporte inclinado. E quanto mais toques ele tem e mais antigo ele for, mais relevante ele é. Só que da mesma maneira que quando o preço consegue romper essa região, significa que aquela zona de LTA já não é mais tão importante e ela pode iniciar uma reversão de tendência, que é o exemplo que a gente vai usar aqui agora, que aí para se operar o rompimento dela tem duas formas, tá? Dependendo, analisar o contexto de como ela faça esse rompimento, eu esperar sempre o pullback depois do rompimento, igual ela fez aqui, ó. Que na verdade aqui ela fez até antes. Reparem que aqui ela bateu, ó, e diferentemente das outras vezes, ela não conseguiu ir para cima. Né? Olha, ela não conseguiu ir para cima. Ela bateu, rompeu, iniciou uma reversão de tendência. Ou seja, esse suporte já perdeu toda a força que ele tinha e agora você pode aproveitar aí uma operação na venda. Aqui você tem que analisar dois casos, tá? Geralmente eles fazem um pullback antes de romper ou o rompimento depois, ou o pullback depois de já romper esse nível de suporte, tá? Aqui no caso ele fez esse movimento de queda, né? Esse topo, o movimento de queda, chegou, bateu no suporte, não encontrou força, fez um pullback aqui de pré-rompimento, ó. Então ele fez essa correção, perdeu o fundo prévio, iniciou aí um pivô de baixa, tá? Iniciou aqui um pivô de baixa. Então você teria aqui tomado a entrada, deixa eu só apagar. Teria tomado a entrada nessa região do rompimento do fundo desse candle. Stop no topo aqui, ó, do pullback de pré-rompimento e aí pegar o movimento para baixo, né, que foi esse movimento para baixo, esse pullback e o pivô perdendo o fundo prévio. Tá? Aqui a gente tem esse exemplo. O que poderia acontecer é ele fazer o pullback depois, tá? Então ele chega aqui, olha. Ele chega aqui para romper, ao invés dele fazer o pullback antes, ele rompe esse nível, tá? Deixa eu colocar aqui. Ele rompe esse nível, né? Ele bate aqui, fica aqui, aí ele rompe esse nível. Você espera ele voltar a retestar essa zona, né? Depois de já ter feito o rompimento, aí ele volta a testar essa região e depois faz o movimento de baixa.
né? Aí você tenta procurar por pontos de venda ou no pivôzinho aqui embaixo ou na rejeição aqui em cima, tá? Para se operar aí na ponta vendida. Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo aqui num outro ativo que é a Vale 3, que ela também teve uma LTA longuíssima aqui, olha. Foi essa região aqui. Deixa eu só dar um zoom. Né, reparem que aqui também é uma LTA de Vale, ó. Aqui ela fez o pullback, ó. Aqui ela fez o pullback, ó. Perceba? Deixa eu dar um zoom aqui. Perceba que ela bateu nessa região. Olha lá, ela bateu nessa região e rompeu. Aqui ficou complicado um ponto de entrada, concorda? Olha na onde ela voltou a testar. Voltou a testar esse nível de LTA. Ó, tá vendo? Ela rompeu, veio embora e voltou a testar. Ou seja, toda essa LTA que funcionou como um grande suporte durante um bom tempo, agora passou a servir como resistência. Então a gente teve o rompimento dessa região, o reteste aqui e uma segunda chance de poder vender ele próximo dessa região. Aí aqui você teria a entrada na perda da mínima do candle de reteste. Opa, deixa eu só pintar de preto. Você teria a venda na perda da mínima dessa região. O stop acima dela, olha lá, stop acima dela e vai embora. Deixa eu dar o zoom, olha lá. Então ela fez o movimento de baixa, rompeu a LTA, você já vai ficar esperto, porque rompeu um nível importante de suporte e agora pode iniciar um movimento de reversão, ou seja, um movimento de baixa. Não conseguiu pegar já no rompimento? Aguarda. Voltou, testou essa região, você vai procurar por pontos de venda e não de compra, porque ela está testando um antigo nível de suporte agora como resistência. Esse padrão onde eu indico, onde eu falo que aqui daria para vender, não existe só esses tipos de entrada, tá? Vai muito de acordo com o pessoal de trade de cada um, mas basicamente ele voltando a testar essa região, você vai procurar por padrões que melhor agrada a você para procurar um ponto de venda, ok? Então eu dei aqui opções de como se operar comprado em cima de uma LTA e também operações vendida, tá? Então esse aí foi o padrão técnico de hoje, LTA, que são indicadores, são padrões técnicos, perdão, de suporte, que é uma base, né? Ele é uma estrutura de uma tendência, no caso da LTA, uma estrutura de alta, tá? Então você pode operar por pontas comprada quando o ativo chega próximo dessa região de LTA, como foi aqui o caso de Vale, que já é outro ativo, ó. Deixa eu tirar o zoom, né? Ó. Teve reteste aqui, olha lá, a mesma coisa do outro ativo do Icozan, ó. Confirmação a 3 toques, aqui chegou próximo, aqui chegou próximo, não tá vendo? É uma LTA, ela é uma estrutura de alta. Quando ela chegar próximo dessa região, você vai ficar atento para procurar por pontos de compra, desde que ela se mantenha acima, próximo dessa região de suporte, ou de venda, caso ela faça o rompimento dessa região, que ela chega, bate cabeça nessa região, não segura mais, faz o rompimento, volta a testar, testa como resistência e perde força e inicia então uma reversão de tendência, tá? Então esse foi o indicador de hoje, espero poder ter ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários o feedback de vocês, se esses vídeos têm ajudado na leitura gráfica de vocês e os indicadores que vocês querem que eu traga aqui também para vocês, para dar foco aí para explicar pode ser padrão gráfico, padrão de reversão, algum padrão de continuidade que você sente dúvida, algum indicador que eu trago aqui para vocês. Beleza? Então, antes de me despedir, vou deixar aí um cupom apenas para o Capitalizo Completo. O cupom é CarnavalCap com 35% off à vista no boleto e 25% off no cartão em até 12 vezes. Beleza, pessoal? Então tá aí o presentão de carnaval para vocês e até a próxima semana.